Boa noite a todos e a todas. Eu vou falar rapidamente sobre o Quintal Amêndola, que tem várias pessoas novas aqui no nosso quintal. O Quintal Amêndola é um espaço físico e democrático de discussão, aprofundamento e encontro sobre temas sociais, culturais e políticos que movem as engrenagens da nossa sociedade para que possamos parar, escutar, debater e interpretar nosso tempo. O convidado de hoje, Juliano Garcia Peçanha, já é um quintaleiro, já participou do Quintal algumas vezes, deu 2 cursos sobre o filósofo Sloterdijk, que eu vejo que vários alunos e alunas estão aqui. Ele é mestre em psicologia pela PUC, doutor em filosofia pela USP, autor de alguns livros: Sabedoria do Nunca, Ignorância do Sempre, Certeza do Agora, Instabilidade Perpétua, e o de hoje, Recusa do Não Lugar. É tanta coisa na minha cabeça. Então, esse quintal que vocês estão vendo é na minha casa. Eu e minha prima Tati, que está ali do lado, a gente inventou de abrir a casa para todo mundo poder participar fisicamente desse movimento que é abrir o privado, né? Então virou público. Então vocês podem saber mais sobre o quintal e o que acontece nas redes sociais, Instagram, site, no YouTube a gente grava, então tudo que aconteceu aqui está no YouTube. E falei no Facebook, né? Então acho que é isso. Eu vou passar a palavra para o Juliano. Mas antes, para isso tudo acontecer, a gente tem uma caixinha ali na frente, que vocês entraram, não sei se viram, ela está toda iluminadinha. Então, a gente agradece, a contribuição é voluntária, a gente agradece se vocês puderem contribuir. E vou passar a... Antes de passar, eu queria agradecer o Vitor, porque foi o Vitor que trouxe o Juliano aqui a primeira vez. E é um prazer ter o Juliano aqui sempre. Obrigada, Ju. Obrigado, Dani. Então, boa noite. Eu ia falar, me auto-introduzir. Já é. Quem está sem lugar se auto-introduz. Eu tô brincando. Em geral, o outro dá lugar, aí você fala, né? Mas eu então já tô brincando. Mas é que eu não sabia também que ia gravar, fico nervoso. Porque esse livro mexeu muito comigo, escrever esse livro, porque de algum modo eu me traí, né? Por isso até que o contador está aí, que ele é meu... É como se eu tivesse, assim, como fosse uma... Como é que fala esse negócio do... Heteronímia, pessoana, né? Eu escrevi a partir do negativo, do buraco, e de repente... Sempre tive aquela inveja pessoana dos Esteves, né? Que fala Esteves sem metafísica, né? Que é o outro dele, né? Que está no mundo, está instalado, tem um eu, né? Então, em certo sentido, eu tentei percorrer o campo todo. Esse livro seria a filosofia do Esteves, né? Tá entendendo? Só que tentando dignificar o Esteves, que é o homem da tabacaria, né? Digamos assim. E também eu queria, de algum modo, dignificar o mundo, assim, mesmo o mundo destruindo a minha singularidade, né? Sabe, quando você... Eu sempre falo assim, Kierkegaard encontrando Hegel, né? O efetivo destrói o mundo tal como ele está, depois a gente pode conversar disso, né? Aniquilava uma singularidade que eu achava que teria ressonância suficiente no mundo para eu poder existir num mundo monetarizado, digamos, né? E eu percebi que isso não dava, que eu tinha que criar e parir um outro eu, digamos, né? Então, o meu livro tem a ver, se vocês pensarem em termos pessoanos, tem a ver com a escrita do Esteves, né? Do cara instalado no mundo, né? Mas não dizer isso negativamente ou em termos de uma nobreza
do negativo em relação ao homem comum, mediano. Não, eu tentei, foi em mim mesmo uma perda da minha aristocracia, né? Tanto que eu termino guiando táxi, assim, tentando arrumar uma profissão como todo mundo, né? No mundo das imunidades modernas, que eu chamo, que é você ter acessos, né? Poder comprar comida, né? Vamos dizer, estou entendendo, ter dinheiro, ter essas coisas que possibilitam os acessos às imunidades modernas. Então eu percebi também que aquela figura do pastor do ser, do heideggeriano, era uma mentira, porque eu não me sustentava só no desamparo. Estão entendendo? Eu precisava dos amparos modernos, do seguro-saúde. Então, esse livro é sobre essas questões, né? É uma transição, no meu caso, para uma perda, né? É uma espécie de deslocamento, né? Onde eu dignifico, digamos, o Esteves e ponho em questão a aristocracia pessoana, né? Então, por isso até que é legal conversar com ele, porque ele é um digno, né, poeta do negativo. E o Manuel também, uma honra que ele esteja aí, porque acompanha o Manuel é responsável até de eu estar aqui, porque no meu começo, ele que foi o júri lá de um negócio de concurso literário, né? Então eu falei, bom, talvez eu possa escrever, porque eu enganei ele, né? Então, mas então a minha apresentação primeira seria essa. Basicamente é sobre a catástrofe do pastor do ser, como diz o Manuel, e você reconhecer a efetividade. Vamos dizer, em termos filosóficos seria só assim, substituir Nietzsche, Kierkegaard por estudar Hegel e Sloterdijk, que eu considero um Hegel do século XXI, né? Então, essa questão de explicitar exatamente o que é o mundo e como é o mundo. Então esse livro está mais nessa direção, estão entendendo? E aquela singularidade que eu era todo pimpão nela, digamos assim, que ela me levou a muita solidão, né? Pouca ressonância, porque no mundo moderno eu via que as pessoas que tinham lugar, elas falavam sobre aquilo que eu habitava e era, e essas pessoas conseguiam vamos dizer, acesso monetário ao mundo, né? Então, eu, de algum modo, basicamente, essa experiência que me levou a escrever esse livro, né? Então, quem leu pode até me dizer como sentiu, mas basicamente vem de uma experiência de decepção também, de uma tristeza de ver que a singularidade, por mais que ela se enuncie por si, ela me gerou quase assim você morar na ponta de um alfinete sem ressonância e no mundo moderno é um mundo monetarizado. Está entendendo mais ou menos? Então, eu tentei então dignificar esse outro, né, que chamam os heideggerianos ou os nietzschianos de o metafísico, ou o rebanho, o que está no niilismo do último homem. Eu tentei dignificar esse cara, porque eu vi que eu mesmo era um dele também, né? Eu também era o último homem na medida que eu queria poder gozar de saúde, de ter acesso às próteses, né? Estão entendendo? Então eu percebi que Heidegger, a superação da metafísica eu percebi que era um negócio balela. A coisa nietzschiana do além-homem, eu percebi que é para uma, sabe assim, Lygia Clark ou Hilda Hilst, sei lá, a Lygia Clark vendeu 24 apartamentos para sustentar a obra dela, e para Paris ver o Fedidá, etc. A Hilda Hilst tinha uma fazenda e ia vendendo, né, para sustentar 30 anos no parto de uma obra inédita, né? Então eu percebi que tanto o pastor do ser como o além-homem, eu via que não... Estou entendendo mais ou menos? Não rolava como transição para fora do mundo da modernidade, das imunidades modernas, está entendendo? Falta agora, eu estou estudando o Marx e o Rousseau. Eu estou estudando mais para ver que o Nietzsche e o Heidegger, eu falo, mano, acho que eu pus no bolso. Agora eu estou tentando estudar o Marx para ver se tem uma saída do mundo mercantil ou não. Está entendendo a minha questão? Então a minha questão foi basicamente essa, foi uma dor
foi um livro necessário para mim, né? E eu sinto que eu fiquei, sei lá, mais humano, assim, mais normal com esse livro. Eu vou agradecer os meus amigos aí, que podem... Eu chamei até para apanhar, eu gosto de apanhar, no caso. E ele, como ele é um grande especialista em batalha, né? E os filósofos então, aí também podem se manifestar, o Valtinho, o poeta Ariel e tal, porque eu também quero, vamos dizer assim, eu gostaria de encontrar também o não, né? Para mim. Boa noite a todos. Eu quero dizer para vocês que é um grande prazer estar aqui. Quero agradecer ao Juliano pelo convite, para a Daniela pelo convite, pelo acolhimento, não é? Nesse espaço interior. E dizer que, antes de tudo, eu estou aqui com vocês para entendendo que essa é uma noite de festa. Não é? É uma noite de festa, antes de qualquer coisa, porque nós estamos celebrando o acontecimento deste livro. Esse livro do Juliano Peçanha, Recusa do Não Lugar. Eu escrevi um texto que eu não vou ler, para dar chance à gagueira, para dar ocasião do tropeço, da hesitação, para mostrar, me colocar numa condição em que eu me encontro fragilizado e desarmado. Eu não faço apologia do não, embora a impressão que eu tive quando eu comecei a ler o livro do Juliano, eu já sabia, eu participei como ouvinte da defesa de tese dele, não é? E agora eu quero aproveitar e comentar aqui com vocês algo digno de nota, porque nós estamos aqui neste espaço não institucional, não acadêmico, não é? Com pessoas que certamente vieram da academia, têm um trânsito na academia, não é? São filhos da academia, num certo sentido, mas aqui não é um espaço carimbado da academia, não é? E em que nós estamos discutindo, conversando, e vamos falar a respeito, um dos livros mais importantes, a meu ver, dos últimos tempos, feitos no Brasil, sobre as questões do pensamento contemporâneo. Ele é importante. O Juliano arrolou aqui uma série de dados, não é, sobre o livro que ele trouxe aqui à tona. E este livro, ele é um livro que faz é um testemunho do Juliano, não é? Um misto de relato pessoal, da sua vida pessoal, que é também uma sua aventura como intelectual, como escritor, não é? E em que ele faz, como ele mesmo disse, passa a limpo, né, a sua relação filosófica, a sua relação de pensamento e de escrita com alguns escritores-chave, não é, do pensamento contemporâneo. Ele disse alguns, declinou alguns. O primeiro, o último dos modernos, o primeiro dos contemporâneos, que é o Friedrich Nietzsche, não é? E outros grandes pensadores da filosofia que foram marcos, não é? Importantíssimos naquilo que se entende como pensamento moderno, não é? E que servem ainda como basilares, né, para pensar, enfim, para fazer filosofia hoje, não é? Como Heidegger, Adorno,
Blanchot, Bataille, enfim, filósofos e não filósofos, como diria Deleuze, mais do que filósofos, né? Não exatamente filósofos, porém mais do que filósofos. O caso de alguns escritores, né? Que não pensam sempre necessariamente com as categorias dos filósofos, não é? Dentro de uma tradição filosófica, digamos, mais sistemática, não é? Mas que, através da sua escrita, fazem filosofia, ou seja, fazem a história do pensamento. Não é? E o Juliano, com esse livro, ele vira de cabeça para baixo, não é? Com a ajuda, não é? Do seu aliado, com o termo que você usa, que é o Sloterdijk, né? O seu aliado... como o termo importante, né, que você usa, é o aliado... Você lembra? Acho que era por aí. Não sei se uma espécie de um aliado. Uma espécie de amigo, né? Uma coisa, um amigado da... Amigado, não é? Que é o Slotter, não é? Que você chama bem intimamente, não é? O Slotter. Filósofo do abraço. Que é o filósofo do abraço. Ele falou, né? Ele usa essa expressão. Justamente. E... que, no entanto, eu diria que o pensamento do Juliano, a escrita do Juliano, tem força própria, não é? E se ele se coloca aqui, neste livro em especial, não é? Escreve esse livro à luz do pensamento do Sloterdijk, sobretudo da trilogia Esferas, não é? Uhum. A escrita do Juliano tem uma força própria e dá margem, não é? Aqui o pensamento do leitor, não é? Vá além desse empreendimento, digamos assim, do pensamento do Sloterdijk, né? Que revê toda a tradição filosófica moderna, né? Entendendo que ela tem que ser repensada, e mais do que isso, é preciso adotar um paradigma novo para repensar o nosso tempo. Esse paradigma novo depende de um deslocamento. É preciso que os filósofos, os intelectuais, os pensadores que têm uma dívida, não é, muito grande com autores como Heidegger, Bataille, Blanchot, Adorno, esses pensadores-chave do século XX, não é? Que, no entanto, colocam o pensamento e a escrita a serviço de um empreendimento, não é? Que faz uma apologia do não lugar, uma apologia do nada, que acaba fazendo uma espécie de elogio da ruína, elogio da exterioridade, do fora. Isso desde Freud, desde a psicanálise, não é? Que pensa a relação com o outro pela dicotomia sujeito-objeto, não é? Mas não pensa o que se passa entre, né? Não pensa as relações, não desenvolve as relações essenciais que se dão na vida, no dia a dia. Eu confesso a você, Juliano, que eu estava com um certo medo de ler o seu livro, porque eu sabia que eu ia entrar em crise, não é? E eu ia ter que, enfim, sofrer com isso, não é? Com uma perda, não é? Perda dos meus de algum suporte meu, né, teórico, enfim. E eu me vi um pouco como, claro que guardando as devidas proporções, como Kant, que quando leu Hume, né, que se disse despertar do sono dogmático. E eu me despertei lendo Juliano, esse livro do Juliano, do meu sono trágico, romântico, extremista. Porque
um sonho, né? O sonho, do caso do Kant foi o sono, né? O sono dogmático. No caso foi o sonho da razão. Porque eu gosto de acariciar os meus monstros, tá? De pentear a cabeleira dos meus monstros. Tá? E isso dá um gozo para o leitor, para esse leitor que está comprometido com esse tipo de tradição, né? Que desloca e te coloca a parte do mundo, né? Como disse bem o Juliano, de uma forma estética e aristocrática, não é? Você se coloca numa posição que, bom, peraí, mas aqui eu me coloco, né, como uma diferença em relação ao outro, não é? E, pô, o mundo é horrível mesmo, né? Vejo para onde que está indo o mundo, né? Eu sou pessimista, não é? Quer dizer, onde está a saída, não é? Então, a saída está no recolhimento, está na solidão, na Floresta Negra, né? Se a gente não dá para ir até a Floresta Negra do mestre Heidegger, não é? Então a gente fica recolhido no quarto, né? E eu demorei para sair do quarto. Demorei muito. Posso brincar um pouco? Não, eu só queria, adorei que você está falando, mas eu vou brincar só porque eu falei, eu nem queria tanto te convencer dessas coisas. Não, é verdade, estou brincando com ele, mas eu queria dar o testemunho do que aconteceu comigo, né? Mas não que eu queira que você mude, né? Estou brincando só para te agradecer, mas de fato, assim, você fala de uma coisa que acontece para você, não quer dizer que ela deva, embora eu vivi essa experiência como um acerto de relógio epocal. Eu acho que existe um acerto de relógio epocal a ser feito. Mas se você caiu na minha malha fina, eu fico contente, mas não era... Não, vou devolver para você, só para dizer que eu quis dar um testemunho, né? De uma transformação, que eu mesmo não sei bem quem eu sou, nunca vou saber. Mas não era que eu queria convencer você, eu queria mais que você até brigasse comigo. Eu sou muito pacífico. Eu sei. Gente, olha, vocês conhecem o Juliano, se quem tem a oportunidade de ler, vai ler que ele amarra muito bem a sua argumentação, não é? Quer dizer, ele constrói muito bem a sua linha de argumentação e faz, enfim, ele se coloca na posição de quem está pensando mesmo, não é? Os rumos do pensamento contemporâneo e fazendo a sua crítica, não é? Para onde vai nos levar, não é? Esse pensamento da catástrofe, esse pensamento do nada, esse pensamento do não lugar. Que tipo de conforto? Ele não conforta, não nos conforta no mundo, não é? no mundo de hoje. Não é? E o Juliano encontrou no Sloterdijk digamos assim, vou colocar esse termo, desculpe, o guia espiritual, né? Mas eu acho que, enfim, a gente pode recusar, né? Porque eu digo que o pensamento do Juliano diretor de consciência. Diretor de consciência, né? O reitor de como é que é a cidade dele? Karlsruhe. Karlsruhe. O reitor, né? Mas como um iluminador, né? O Juliano, né? Leu e peraí, né? Eu tô aqui sofrendo nesse não lugar, é preciso me reconciliar com o mundo, né? Eu vou dizer uma coisa, Juliano, e mais do que isso, eu me sentia um pouco como se eu fosse um homem adâmico, sim, ou o homem natural do Rousseau, que eu encarnava o mundo não degenerado, e o mundo era alienado e eu estava intacto. Uhum. Então eu achava que eu tinha essa carga messiânica, entendeu? Isso que ele me ajudou a perder. Isso foi a melhor coisa que me aconteceu, foi perder isso. Que é uma coisa... Rousseau, para dar um exemplo, para não falar do Heidegger, sim, um homem adâmico, né? Então, como se você estivesse relembrando uma coisa do humano que ele, naquela época, está degenerado e está esquecido, né? Só para dizer, então... Era mais do que isso, tá entendendo? Eu me sentia mesmo assim nessa figura aí o Ariel tirava sarro de mim, falava o pastor, né? Pastor do seja. Então, eu me sentia guardando a memória do poema, né? Num mundo de exílio. E de repente eu percebi que isso aí eu estava louco. Quer dizer, não louco, mas eu percebi que isso aí não era bem assim. Esse livro é a cura disso. Muito bem. Mas eu queria dizer o seguinte, ao ler os primeiros livros do Juliano, né, a tetralogia, né, que você chamou agora na edição da COSAC, você chamou de
Tetralogia Testemunho Transiente, né? Testemunho Transiente, né? São os 4 livros enfechados do Juliano, em que ele se colocava no não lugar, como um pensador, um escritor do não lugar, livros belíssimos, não é? Mas ali já existia, de uma forma, na forma da escrita dele, né? Que é uma escrita híbrida, de vários gêneros, né? Você tem ali um depoimento, você tem a poesia em prosa, você tem o romance, né? A narrativa romanesca, você tem o ensaio filosófico, o ensaio crítico, né? Primeiro negativo e agora positivo, né? Eu não vou usar o termo desconstrução de Haddadiano, né? Que não é a desconstrução, porque ele está ligado à diferença, mas a desintoxicação sloterdijkiana, não é isso? Um pensamento da desintoxicação. Se os médicos, se o filósofo antigo, o filósofo clássico desde Platão, era o médico da alma, não é? Como a gente sabe pela tradição filosófica, de certa forma o escritor, poeta, não é? Da esferologia, não é? Sloterdijkiano, é uma espécie de, a meu ver, não sei se posso colocar nesses termos, né? Juliano me corrija se eu estiver exagerando, não é uma provocação de forma alguma, mas é uma espécie de socorrista da escrita, o médico do pronto-socorro da escrita, não é? Que socorre a escrita, essa escrita que está contaminada pelo pathos da negação. Essa escrita que está contaminada pela incidência e pela vocação do abismo. Então, ele faz um diagnóstico do pensamento do nosso tempo neste livro, Recusa do Não Lugar. E eu digo que está sendo feito fora da academia, no espaço de intimidade. A academia, todo mundo sabe, é o espaço da angústia, né? Teses, provas, é o espaço da angústia. Raramente os afetos circulam na academia. Aqui sim, é um espaço que os afetos circulam. Não é? Enfim, eu nem sei quanto tempo tenho, não é? Mas eu tô falando, se eu estiver falando demais, a Daniela pode me interromper. Eu fiz uma série de questões pro Juliano, que ele não precisa de forma alguma responder agora, mas são questões que eu formulei a partir da minha leitura, eu ia lendo e ia formulando essas questões. Elas não estão bem formuladas, mas são esboços de questões, podem ser desenvolvidas. Eu não sei se nós temos ocasião em que eu possa ler algumas aqui. A Dani que quer. Nós decidimos o esquema de nós temos tempo para eu ler as questões que eu formulei. São convidadíssimos, passa por tudo. Não, mas vamos por etapas, por exemplo. Então o contador, daí o Manuel fala não, a gente pode fazer por etapas. É isso que eu queria perguntar. Como é que a gente faz, Manuel? Pode fazer o que vocês quiserem. Ou seja, agradeço muito a presença. A presença. E vamos fazer. Então deixa eu completar só. Eu acho que essa primeira intervenção do contador, eu me senti bastante compreendido, assim como, né? Assim como no que o Manuel escreveu. Então, daí a gente pode também conversando, né? Mas a base para a conversa sempre existe quando você sente que o outro já entendeu, né? Sentir assim. E ele captou, como é que fala aquele negócio? Captou a mensagem, né? Mas, como eu falei, é mais uma... eu tenho essa questão, se é uma mudança de relógio epocal que todos devem fazer, né? Se de fato Nietzsche e Heidegger fica para trás, como eu acho, né? E essa coisa não teria mais uma saída da modernidade e da tecnosfera, essa é a questão aí, se existe alguma rachadura epocal para instituir outros começos ou não, essa é a questão. Para mim, eu falei, vou me conformar de viver, né? O Manuel usou reconciliação, né? Para mim, eu estou pondo o pé no mundo e quero identificar está entendendo? Identificar que mundo eu estou, né? Mas então, só para dizer que o que você falou, acho que já tem um nível de compreensão muito grande, né? Então, a gente podia seguir o diálogo de qualquer jeito, né? Antes de passar para o Manuel, você está bem ansioso para falar? Tranquilo, Manuel? Como sempre, tranquilo. Sem ansiedade. Maravilha. O Manuel está acostumado com câmera já. O Manuel é um homem também. Eu queria complementar o que eu comecei a falar sobre
a forma da escrita do Juliano, que é híbrida, né? O hibridismo que ele pratica vários gêneros, subgêneros, enfim, inventa alguns também. Mas essa tática escritural do Juliano, não é? Ela já demonstra ali latente no pensamento dele, a meu ver, como intérprete, enfim, do seu pensamento, não é? Um esforço de conciliação e de integração, posto que feita de excertos de gêneros, né, diferentes, em que há um embrincamento dos gêneros, quer dizer, ele produz uma escrita que é conciliadora de gêneros díspares, não é? Portanto, a escrita com isso se torna não quero usar o termo dispositivo muito Foucaultiano, não, mas nós estamos, gente, tão viciados numa terminologia, numa semântica, não é, de análise, que é muito difícil abordar um pensamento novo sem uma semântica própria, não é? Então a gente sente sempre um deslizamento, não é, em termos de discursividade, não é? Quer dizer, como eu vou operar o pensamento nesse deslocamento, não é? Quer dizer, então a série de questões que eu vou daqui a pouco formular, não é? Digamos, no outro bloco, né? Eu vou passar para o Manuel para ele fazer posso colocar assim, desses termos? Pode. Se vocês estão de acordo, claro. Não é? E num bloco de questões, bloco de perguntas. A gente pode fazer um bloco de depoimento e um bloco de perguntas. Com tempo para responder, aquela coisa. Réplica, tréplica. Olha, o tempo também fica com vocês, porque eu não sou boa nisso. Isso não acontece na academia. Isso não aqui acontece. não é Você tem academia. 5 minutos, você tem 2 Estamos minutos. livre. O que eu não souber responder, eles passo para eles. Eu só queria, enfim, antes de passar a palavra para o Manuel, dizer que eu anotei algumas coisas aqui que eu reputo como essenciais de serem ditas hoje, não é? Eu não fiquei de forma alguma incomodado com o livro do Juliano, como eu pensei que fosse ficar a princípio, não é? Assim, com dor no corpo, enxaqueca. Eu achei que você não ia gostar. Destroçado, despedaçado, não é? Falei, puxa, não é por aí, mas não, eu fiquei animado e potencializado. Não é? Enfim, é um livro que me ajuda a repensar uma série de coisas, não é? E de certa forma, se eu estou assim é porque eu não estou tão longe desse paradigma. Não é? Mas eu gostaria depois de fazer algumas questões para a gente pensar. E aqui finalizar a primeira parte aqui da minha participação, não é? Dizer a vocês, o Juliano, não é? Os amigos aqui presentes, que como nós estamos celebrando esse acontecimento, que eu acho que é um livro que vai ser muito falado, muito discutido daqui para frente, ele vai chegar até a academia, vai ser lido pelos acadêmicos, porque a instituição da academia, bem ou mal, é ela que faz, ela que empreende, não é? Essa tarefa de pensar as ideias, de pensar os textos, não é? De pensar as filosofias, seja para criticá-las, desconstruí-las, seja para... Geralmente se referenda ao pensamento, não é? Geralmente o aluno da academia, ele está lá para referendar um pensamento, não para colocar o pensamento em xeque. Claro que ele precisa aprender bastante para chegar a ter esse tipo de postura, né? Uma postura aguerrida, não é? Enfim, e dizer que somente quem doa, a escrita do Juliano é uma escrita doadora, uma escrita dadivosa, não é? Somente quem doa, essa escrita vai ser potlash, né? No sentido de dilapidação do eu. Então, só quem passa pela morte de si mesmo é que pode doar. Só doa quem se destrói a si mesmo. Essa gravou, essa é boa. Então, como eu estou ligado ao pensamento de Bataille, em que a essência do ser, a dilapidação, a consumação de si, eu entendo nessa experiência de leitura com a obra do Juliano, que é de um homem cujo pensamento
renasce das cinzas, né? E que eu vejo o Juliano como aquele que escreve com a pena carbonizada de Fênix. Você foi... Ana, é que eu achei lindo você falar a escrita potlatch, né? É que de fato eu sinto assim que eu entreguei cada átomo da minha, como é que fala, cada fibrinha do meu corpo foi para essa escrita, assim, né? Vamos dizer, a nudez total, né? Nessa coisa que eu... então isso realmente eu concordo. Não é porque eu sou generoso, mas é porque não sei o que aconteceu assim. Não sei se você é, mas sua escrita é. Boa noite. Bom, obrigado pelo convite do Talamendo para participar desse encontro aqui com o Juliano e com o nosso ex-bom selvagem, e agora com o contador Borges, o ex-sadiano, ex-batalhano, dessa experiência transformadora da Boa Nova anunciada pelo Juliano Garcia Peçanha a partir do Recusa do Meu Lugar. Eu vou comentar esta reação foi por causa do cachorro que entrou aqui, que provocou certa comoção aqui na plateia. O Juliano fez menção ao fato de que, fez, obviamente brincando, porque não é exatamente assim, de que eu coloquei aí no meio editorial por conta de um júri literário. Eu vou partir de assim, só vou contar uma coisa curiosa sobre esse episódio, porque enfim, eu acho que é significativo também, porque também se desdobra aí numa série de questões que eu fui discutindo com ele ao longo do tempo, depois que eu conheci a obra do Juliano. De fato, tem um prêmio chamado Nascente, na USP, não sei se existe ainda, que era um prêmio para, sobretudo alunos, mas também professores, funcionários, prêmio em várias categorias artísticas. E o Juliano se inscreveu. Bom, eu era jurado da categoria prosa, né? Em literatura havia prosa e poesia, eu era jurado junto com a professora Maria Cecília Queiroz Pinto, professora de francês da USP. Eu era jurado na categoria prosa, junto com uma terceira que depois acabou não participando do julgamento. E ao ler os originais, e aqui eu tenho que fazer uma correção histórica, fazer uma justiça histórica, porque na verdade foi a minha ex-mulher, Graziella, que é psicanalista, né? Ela atualmente trabalha no mercado editorial, ela me ajudou a ler, fazer uma primeira leitura, uma seleção, assim, a gente ficava conversando, trocando impressões sobre os textos. Ela chegou para mim, os textos eram identificados por pseudônimo, eram textos, contos, né, que eu analisava, não eram livros, né? Eram contos. Daí ela chegou para mim e falou assim: esse texto aqui é sensacional, assim, olha, acho que dificilmente a gente vai encontrar outro texto mais legal do que esse, assim, olha, certamente é uma mulher, certamente uma leitura de Clarice Lispector, deve ser uma moça que faz letras ou psicanálise com uns 22, 23 anos, é incrível, etc e tal. Aí eu li o texto, achei maravilhoso, chama-se Deslocamento, realmente o texto de uma potência expressiva, que chama muito a atenção pela sua autenticidade, transpira autenticidade, vivência, né? Você percebe uma voz autoral que não é apenas uma voz estética, também é a voz de uma vivência. Bom, fui para a reunião do júri, foi o júri mais curto do que eu participei em toda a minha vida, porque eu cheguei e falei: olha, eu trouxe aqui 5 textos, tenho o meu preferido e depois mais 4 se houver divergência. A outra jurada chegou e falou assim: eu trouxe também aqui, sei lá, 4 textos, tenho o meu preferido e uns que também podem entrar como alternativa se a gente não chegar num acordo. Quando eu falei qual era o texto que eu tinha gostado, era do Juliano, e ela também falou que tinha gostado dele, então em 5 minutos a gente decidiu quem era o ganhador, sem saber que era o Juliano. Aí a gente chegou para a moça que coordenava o sistema lá, as informações das identidades reais dos autores dos textos submetidos à análise do prêmio. Na hora que ela abriu, porque a gente ficou curioso, né? Quer saber, quem é o ganhador ou a ganhadora? E na hora que ela abriu, ela falou assim: vocês não vão acreditar. Esse mesmo autor, ele chama Juliano, ele também ganhou na categoria poesia. Eu falei: caramba, então aí a coisa é séria. Ele falou assim: e eram júris diferentes, né? Então eu estava no júri de prosa, a gente tinha dado o prêmio, o
Juliano, e um outro júri para poesia premiou também algum conjunto de poemas dele, que eram, na verdade, poemas em prosa ou fragmentos poéticos, fragmentos de prosa, como vocês quiserem chamar, aforismos, pequenas micronarrativas, enfim. Há uma indefinição de gênero sobre a qual o Augusto já falou. Eu, obviamente, quis conhecer esse autor. Eu estava, na época, começava a editar uma revista de literatura chamada Cult, que existe até hoje, né? Tinha acabado de criar a revista, então, nos primeiros anos eu fui editor dela. E falei, preciso conhecer esse cara, né? Quem é um cara que, né, ganha em 2 júris diferentes ao mesmo tempo, uma escrita tão forte, fui conhecer o Juliano. E aí, eu só conto isso, esse episódio biográfico aí, porque ele depois se desdobra numa coisa que teve muita significação para mim. Assim, ver o Juliano e ouvir o Juliano falando, lendo os seus textos, é algo que dá uma dimensão autoral que reforça essa ideia de autenticidade e faz com que a gente perceba que ele está o tempo todo falando sobre a mesma coisa, mesmo que com modulações, como a gente tem visto a partir do que aconteceu na trilogia inicial, Sabedoria do Nunca, Ignorância do Sempre e Certeza do Agora. A gente percebe que depois começou no Instabilidade Perpétua, que é um livro que vem depois da primeira trilogia, e daí a trilogia mais Instabilidade Perpétua foram fechados no Testemunho Transciente. A gente já vê uma mudança da trilogia para o Instabilidade Perpétua que se consolida e se consagra agora com o Recusa do Não Lugar. E, no entanto, apesar desta mudança de perspectiva, vamos dizer assim, de uma recusa, de um habitar o negativo, de uma obsessão pela negatividade, pela exterioridade, dando lugar a uma certa aquiescência do mundo, uma certa aceitação, uma certa reconciliação com o mundo, uma reconciliação que depois a gente vai conversar, e eu não vou me estender muito porque vocês vieram aqui para ouvir o Juliano sobretudo, mas assim, essa reconciliação é uma reconciliação que passou pela experiência da recusa. Acho que isso que é importante, né? É uma reconciliação que não é simplesmente uma aceitação do mundo, né? Uma condescendência, uma forma ilusória ou iludida de se amigar ao mundo. Não, ela é uma forma de se reconciliar com o mundo. É uma forma de aproximação à realidade mais, digamos assim, corriqueira, mais comezinha até, que antes passou por esta situação que não deixa de ser traumática, que é a situação de quem viveu o sentimento, a sensação de ser um estrangeiro permanente no mundo, um alienígena no mundo. Esta perspectiva, seja não conciliada ou reconciliada, pouco importa, ela faz com que os textos do Juliano tenham um caráter meio concêntrico, meio repetitivo, no bom sentido do termo, no sentido de que eles estão sempre revisitando os mesmos temas, as mesmas angústias, as mesmas obsessões. O que faz com que a distinção de gêneros não obedeça, e muito pelo contrário, não obedeça a uma tentativa de fazer assim uma experimentação formal. Se tem um autor que faz uma prosa que mistura gêneros e tem um alto grau de experimentação como resultado, mas não tem nenhuma intenção de fazer experimentação na sua demanda primeira da escrita, é o Juliano. A gente pode, quem lê o Juliano a primeira vez, quem folheia o livro antes de ler, digamos assim, examina a estrutura do livro, pensa, puxa, é um autor que faz uma espécie de cancelamento programático, ele borra os limites entre os gêneros literários, entre a prosa, que tem uma carga meio autobiográfica, entre a poesia, que na verdade é um poema em prosa, e o texto ensaístico, que na verdade é um texto ensaístico que também tem algo de ficcional e autobiográfico. Bom, olhando assim, descrito assim, olhando de fora, você tem a sensação de que de fato ele faz isso como um experimentador de formas literárias, alguém que quis fazer um livro híbrido, né, que tem uma ideia de hibridismo estético, quando na verdade a perspectiva estética eu acho que é algo que está muito distante da própria
preocupação do Juliano, que é um autor que é absolutamente não faz parte do circuito, do sistema das artes. Ele se coloca como um alienígena, não apenas do ponto de vista existencial, mas também do ponto de vista destas separações, desses recortes, desses domínios que nós estabelecemos aí entre o que é o estético, o que é o epistemológico, o que é o moral, o que é o ético, etc. Tudo nele está obedecendo a uma espécie de turbilhão interior e de sentimento de inadequação fundamental que se reitera a cada texto e independentemente de qual gênero ele esteja, em qual gênero ele esteja escrevendo. Então, quando eu conheci o Juliano a partir dessa experiência desse concurso, eu senti na escrita dele aquilo que é muito difícil de definir e no limite é indefinível em termos de crítica literária, e eu, enfim, trabalho com isso, com crítica literária, então tenho muita preocupação com a definição conceitual dos termos, etc. e tal, eu senti algo que é muito difícil de definir e indefinível, me parece, que é a ideia de autenticidade, que parece uma coisa um pouco mística, um pouco, enfim, um pouco romântica, no mau sentido do termo, né, de uma espécie, uma ideia um pouco desgastada, de que a autenticidade, para não esquecer de falar que a autenticidade também foi um conceito muito utilizado numa certa filosofia vitalista que derivou do que a gente conheceu no século passado, no nazismo. Mas a autenticidade era algo que, apesar de todos esses senões conceituais, em termos teóricos e até filosóficos, que cercam o termo, era alguma coisa que transpirava quando eu li os textos do Juliano, e que se amplificava, se potencializava na hora que eu testemunhava o momento que ele lia os textos. Eu tive já em vários lugares em que o Juliano leu os textos dele, e é uma das experiências mais hipnotizantes que eu conheço, é ver, porque você percebe uma espécie de simbiose entre palavra e corpo, que é também algo que é fruto de uma sensibilidade à flor da pele como a dele, esse sentimento de inadequação a tudo, mas que ao mesmo tempo é fruto de uma prodigiosa habilidade de trabalhar com a linguagem e fazer a linguagem estar enraizada no corpo e se transformar nesta linguagem que é não corporal, mas que traduz, representa, expressa, seria melhor falar, não representa, mas apresenta essas fissuras que puseram em marcha, em andamento, em movimento a própria escrita. Isso é algo que a gente encontra em alguns poucos escritores, e isso está muito presente na obra do Juliano. Em relação à mudança ou à mutação representada por este livro, Recusa do Não Lugar, Você mostrar para eles. O que? Eu não sou. O que é isso? Ele publicou um texto sobre o livro. Você acha que eu sou cabotino assim? Tipo assim, olha o texto que eu publiquei aqui. Assim, mas... Posso mostrar, sou neutro. O contador morre. Mas... Não, é que o Júlio está falando que é um texto que eu escrevi para a revista 451. E na verdade tem um trecho, assim, esse texto, eu fiz um texto mais longo que depois... Ele publicou numa revista 451, vocês conhecem? Só para mostrar, porque ele... Legal, mas sabe uma coisa que, assim, só para fechar essa primeira intervenção aqui, rapidamente, esse texto que eu escrevi, já aproveitando que ele mostrou aí o texto, eu escrevi uma primeira versão que teve que ser cortada, porque, enfim, coisa comum no mundo editorial, quem é jornalista está mais do que acostumado a passar por isso, né? Eu fiz um texto de, sei lá, 8, 10 mil caracteres e teve que ser reduzido para 5, 6, alguma coisa assim, o que acontece mesmo, não tem nenhum problema, e foi feito com o maior cuidado. Aliás, o cara que fez o corte, eu nunca vi nada igual, assim, porque ele fez o corte, eu tive que olhar o texto original para saber onde estavam o que estava faltando. Sabe, algumas coisas foi preciso. Mas alguns blocos de texto tiveram que sair de maneira mais grosseira. E tem uma coisa que estava no texto que não está nesse texto da 451, que é uma comparação que eu faço, que eu retomo aqui agora,
sobre um episódio vivido pelo Montaigne no tá. século XVI. Tá no texto? Tá. Então não lembro. Bom, enfim, o fato é o seguinte: o Montaigne, que era o escritor que criou os ensaios, eu tenho aqui algumas pessoas que fizeram um curso no Veracruz em que eu dei aula sobre a origem do ensaio como gênero literário. Eu peço perdão por repetir as mesmas coisas, provavelmente eu já falei isso também nas aulas, mas o Montaigne, que foi o criador do gênero ensaio, quando ele começa a escrever os ensaios, que foram publicados entre 1580 e 1588, são 3 volumes de ensaios, ele não existia, né? Ele não sabia o que ele estava fazendo ainda, né? Ele dá o título de ensaios, no sentido de tentativa, aproximação, experimento, porque era de fato um gênero experimental, um gênero não existente até aquele momento, e ele começa a escrever sobre alguma coisa, sobre uma matéria-prima que ainda era circulava pouco pela sociedade, pelo imaginário da época, que era a subjetividade, né? Isso é uma outra questão, não vou entrar aqui porque senão a gente vai se alongar, mas a ideia de subjetividade, interioridade que nós temos hoje era um negócio que não existia em 1500 e qualquer coisa. Então, um cara que começava a falar sobre a sua aproximação, sobre o seu cotidiano, a sua relação com o mundo, as suas indagações, as suas contradições, estava percorrendo aí um território meio desconhecido que depois se tornaria familiar dentro de uma sociedade, de uma história cultural em que o sujeito passa a ter uma centralidade que ele não tinha nessa época em que Montaigne viveu. Bom, o Montaigne, como ele justamente está criando um novo gênero, está criando uma maneira de falar sobre a experiência subjetiva, nos primeiros textos que ele escrevia, que ele falava sobre a morte, sobre a doença, etc. e tal, ele se apoiava muito num saber antigo dos moralistas, dos latinos, dos gregos, Sêneca, Cícero, os estoicos, etc. e tal. Ele se apoiava um pouco numa sabedoria antiga, daquelas formas de aforismos, de provérbios, de adágios da antiguidade que transmitiam um certo saber, e que era um certo saber elevado, nobre, indiferente ao mundo comezinho, ao mundo rasteiro, ao mundo comum, e que colocavam aquele que escrevia, quer dizer, o grande moralista, o grande filósofo, pensador da moral, como alguém que estava num patamar a partir do qual ele olhava com certa indiferença para as mazelas do homem comum e dava ensinamentos, trazia ensinamentos sobre como encarar a morte, sobre como encarar a doença, a adversidade, a tragédia, etc. e tal. Até que o Montaigne incorpora isso, né? Não na forma de provérbios, não na forma de adágios como na antiguidade, mas na forma dos textos que hoje nós chamamos de ensaios, textos mais vamos dizer, próximos até certo ponto do que a gente chama de crônica, embora de uma maneira muito mais densa do que a crônica, que é mais cotidiana. E ele faz isso, ele incorpora esse saber antigo de indiferença à morte, etc. e tal. Só que um dia ele literalmente cai do cavalo. Ele literalmente cai do cavalo porque ele estava andando, ele era um fidalgo, era um nobre francês, ele caiu do cavalo, passou por uma situação de crise e de risco da vida dele e percebeu que toda aquela indiferença olímpica em relação à morte, ao corpo, à dor, às doenças, aquilo lá tudo era uma grande abstração artificial. Havia algo muito de artificial. Daí ele passa a escrever de uma maneira muito menos elevada e muito menos abstrata e metafísica sobre essas questões do que ele fazia antes, né? Então inclusive ele muda de paradigmas. Então sai em Sêneca, Cícero de Sena, entra Plutarco, que é mais naturalista enquanto pensador da condição humana, digamos assim. Então com Juliano acontece algo semelhante, e sendo ele um autor que imprime um sentido autobiográfico nos seus textos, ele nos dá todas as fichas de como ele vivenciou isso. Ele, a partir daquela aristocracia do negativo em que ele habitou durante os seus livros anteriores, né, esse mundo olímpico, esse mundo olímpico da negação, da recusa, da exterioridade pura, que se apoiava em Nietzsche, em Heidegger,
em Pousselin, em Kafka, em Maria Tsvetaeva, enfim, vários autores, escritores e filósofos. A partir do momento em que isso se mostra um tanto quanto artificial e contraditório com as decisões da vida prática, ele vai tendo uma pequena mudança. Uma mudança que, no entanto, vai se radicalizar a partir do momento em que as afecções do corpo colocam as questões da vida prática como emergenciais. E, por uma absoluta ironia, o Juliano, e ele conta aqui, não estou cometendo nenhuma indiscrição, teve uma crise cardíaca, descobriu que estava com um entupimento numa artéria, saindo de uma palestra do Fronteiras do Pensamento, de quem? De Peter Sloterdijk. Ele foi assistir o Sloterdijk, autor que já tinha dado um pouco de andamento aí ao processo de mudança de perspectiva, de disposição fundamental dele em relação à vida. Ele foi assistir uma palestra dele, no dia seguinte, ou na saída da palestra, né, ele pode explicar, ele teve uma crise cardíaca e teve que colocar um stent, uma coisa assim. Manuel, posso interromper e ilustrar a sua fala com um poema do Juliano, Agente Duplo. Acreditei que a angústia me concederia o olhar da lâmina, o fulgor do recém-nascido e o dizer do alheio, sem nenhuma névoa. Mas isso era a parte inocente do poema, pois a angústia me deu também a artéria enrijecida, o entupimento da carótida e o risco de morte súbita na calçada. Exatamente. Isso, inclusive, é um trecho que eu, por acaso, citei nesse texto aí da 451. De fato, é uma coisa que, assim como outros acontecimentos descritos de maneira absolutamente franca, sem nenhum tipo de autocensura dentro do livro, dos livros em geral do Juliano, expõe essa visceralidade da escrita dele, essa visceralidade que a gente sente ao ler os seus textos, ao ouvi-lo falar e ler, recitar, digamos assim, os seus textos, e que é responsável pelo fato de que, mesmo nesta mudança de perspectiva, essa perspectiva do fora para o dentro, ou para o entre, como ele fala, porque aqui ele cria o que ele chama de uma ontotopologia, topologia no sentido de um saber sobre o lugar, só que do ponto de vista ontológico, ou seja, das questões do ser. Ele fala, existem as pessoas que vivem dentro do mundo, aceitaram o instituído, que estão enquadradas na realidade, e há aqueles do fora, aqueles que se sentem sempre estranhos no mundo, sempre estrangeiros no mundo. Então, agora eu acho que ele passa a habitar, ele não é que ele passou do fora para o dentro, mas ele está nesse entre, que é aquele que está dentro, mas tendo passado pela experiência do fora, que eu acho que é bastante... que mais uma vez aproxima o Juliano da tradição ensaística, já que a tradição ensaística muitas vezes também faz com que o próprio processo de escrever fique impregnado nas etapas seguintes, dentro de um determinado percurso de escrita, reflexão e vivência transpostas para a página. Mas, enfim, isso são coisas que a gente pode depois discutir sob outros ângulos. Encerro aqui, então, essa primeira fala sobre você, Juliano. Agora, você que é o mediador aqui, eu estou acostumado a fazer mediação, porque a minha profissão é essa. Na verdade, eu sou jornalista, meu negócio é ser mediador sempre. Como dizia Hegel, né? Não há nada entre o céu e a terra que não seja mediado. Então, eu sou um hegeliano. Mas eu fico constrangido, vocês estão falando muito sobre mim, não era assim, o livro enseja coisas, né? Senão eu fico, não é tanto assim para falar. Juliano, eu tenho uma pergunta para você, eu acho que o Augusto também tem. Ele também, agora é igual a academia, eles falam bem depois. Exatamente. Você fala mal de crítica literária, a parte que cortaram do texto aí, é a parte que falava mal de você. Eu pedi para você depois entregar o texto todo, como um todo, para ver se pode pôr, depois que a revista perder a validade, para pôr no site da editora. Não sei se a gente aqui abre para perguntas do público. Alguém tem questões? O Valtinho quer falar. O Ariel e o Valtinho. Eu só. Quer ver? Tem o Valtinho e o Ariel, mas eu só queria dizer uma frase que me ajuda também. Que o Manuel agradeço muito a
fala dele, né, que, como eu falei, me acompanha desde do início, né? Mas é como se fosse, o Valtinho, assim, eu tinha, como se fosse estranho isso aí. Eu estou acostumado com o repertório do negativo, né? Então, Heidegger e tal, principalmente. O Heidegger é, para mim, o chefe da filosofia francesa, do Bataille, dessa turma. Eles são filhotes. Se você pega o Heidegger, você pega eles. Está entendendo, mais ou menos? E foi para mim uma experiência interessante. Como é que eu vou me transmutar para falar o idioma de uma filosofia da positividade, né? Então, também foi esse desafio. Eu tive que também morrer naquele sentido, né? De falar um idioma que era o idioma contrário ao meu pedigree, falar como um cachorro, né? Ao meu RG. Quer dizer, eu mostro nesse livro que eu nasci para fora. Tem uma coisa sobre a mãe aí, que eu falo, vou tentar tirar o fora de uma certa aristocracia para mostrar que ele vem de uma tragédia humana, de um desencontro, né? Então, eu conto aí essas histórias aí com a minha mãe, né? E o fora e tal. Então foi estranho assim, eu também tentando já, mas bem velho quase, né? É quase como se fazer uma filosofia que era outra daquilo que como eu falei para vocês, o Fernando Pessoa e o Esteves, né? Não quero dizer que eu sou o Fernando Pessoa, mas é que o Fernando Pessoa não conseguiu fazer a filosofia do Esteves, né? Tá entendendo? Eu, com a ajuda do Sloterdijk e outras experiências, consegui de algum modo soletrar o idioma, né? Do que é estar no mundo contido, né, no mundo, e já tinha soletrado esse idioma do que é estar no mundo, sempre chegando aí para algo que você não adentra, que é a experiência do poema, né, da epifania, ou dessa diferença, que você está sempre rompendo num aí que você não esclarece, está sempre em estado de chegada. Eu fiz dessa experiência o meu lugar, só que eu vi que esse lugar não efetivava, no mundo efetivo, para falar com Hegel, né, um lugar, num mundo mediatizado pelo monetário, etc. Aí me colocou essas questões de também criticar o fora, o negativo, o Aristóteles. Está entendendo mais ou menos que você tem que também ser sempre agente duplo nesse sentido, né? Quer dizer, tem que dignificar o mundo e não apenas o profético. Você está entendendo? O Valtinho quer falar. Então eu só queria completar isso. Para mim foi o desafio de fazer uma filosofia do positivo, né? E essa filosofia da positividade, eu acho que ela está bem feita nessa obra desse filósofo, que eu considero até, o Manuel fala que eu tive um ataque cardíaco, mas para mim é como se eu tivesse encontrado o Hegel no 19, eu encontrei para mim o Hegel do 21, que é o cara que dá conta da experiência da atualidade. Sabe assim, de dizer a nossa situação epocal. Então aquilo para mim foi mesmo uma experiência extrema. Eu estava conversando com aquele que de algum modo esclarecia a minha época e me desmascarava nos meus projetos de... Vocês estão entendendo? O heideggeriano é aquele que quer viver sem sistema imune, né? Deus morreu e as imunidades modernas, técnicas, né, como eu falei para vocês, fazer o exame do colesterol, que todo mundo faz, fazer ir no médico, todas essas imunidades modernas, ele rejeita isso aí, né? Que é como se vivesse sempre assim numa não imunização. Então, entendendo? Como eu vi que eu precisava das imunidades modernas, eu me desmascarava nessa condição de profeta nadificado. Enquanto com ele, o que eu já estava, a dor no coração já vinha há uns 4 meses. Não é que eu tive ali de emoção de ver o filósofo, né? É que eu fumei muito, bebi, como o Manuel falou que eu era angustiado, eu era muito angustiado. Então, eu chegava a molhar o cigarro no uísque, assim. Fumava 2, 3 cigarros, um atrás do outro. Então, isso realmente teve consequência, né? Então, não é moralismo, mas é medicina, né? Mas o Valtinho, temos um filósofo aí, grande especialista em Proust, Bergson, vai perguntar aí. Vem até aqui, Val. Mas não chega, né? Porque não chega até aí. Não tem fio.
Tem que vir aqui, né? A não ser que você... ou falar alto. Em altos braços. Fala alto que ele repete. O Valtinho formula a pergunta. Deixa eu só tirar um pouquinho o seu pé que tá enrolado. Não assusta o As pessoal. perguntas dele é muito difícil, melhor deixar. Bom, Não, eu tô brincando. Eu já li. minha primeira pergunta é a partir de uma associação com o Augusto. Ele falou em dia de festa e eu me associei com o texto do Heidegger, o Gelassenheit. E nesse texto, o Heidegger, num dia de festa, né, aniversário da cidade, e ele fala do famoso Gelassenheit, que é a relação dele com a técnica, né? E ele diz que na época moderna nós vivemos a era do Denkenlos, ou seja, a época do sem pensamento. A minha primeira pergunta é essa: nesse caminho do Heidegger, você se localiza contra o Heidegger no Denkenlos? Né? A segunda pergunta é uma relação também de associação de ideias. O Montaigne caiu do cavalo, né? Você teve um problema no coração e o Proust tropeçou nas pedras desiguais. Né? São 3 momentos, né, de alta literatura. Não exagera. E como você vê... Essa história do Proust, que história é essa? Ele estava no Guermantes, eu me lembrei do grande salão, mulheres belíssimas, né? Ele estava indo numa que seria a última festa entre os Guermantes. Ele tinha sérias dúvidas sobre a obra que ele iria escrever. E no pátio, ele tropeça, e nesse tropeçar, ele recebe o tempo tal qual ele é. O tempo de T maiúsculo, sem malícia, né? E aí ele escreve a obra, né? E existe essa questão da linguagem, né? Que a literatura seria a minha última questão. Heidegger também diz que tudo acontece na linguagem. Você diz que sai do Heidegger, mas eu acho que a sua relação com o Heidegger, como a gente muitas vezes nós conversamos, é essa relação de dentro e fora. Né? Essa eu queria que você comentasse isso. E o último comentário é sobre aquele texto do Foucault, por ocasião de uma homenagem ao Blanchot, que é a filosofia do fora. Queria também, se você passa por aí as suas questões. Tá? Muito obrigado. Tinha grandes perguntas muito boas, né? Nosso querido filósofo, né? Então, temos filósofos por aí, né? Não, mas eu vou tentar responder. Ausência de pensamento, né? Não, isso é um aspecto interessante que introduz a minha problemática, essa primeira pergunta, né? Que o Heidegger fala muito esse negócio da serenidade, e você diz sim e não ao mesmo tempo para uma coisa técnica, né? Então você vê, é esquizofrenizante. Como é que eu digo sim e não ao mesmo tempo para uma coisa, né? Como é que eu vou te comentar e não vou ao mesmo tempo? Então é uma situação paradoxal, esquizofrenizante, né? No meu caso, então, assim, sempre habitei 2 mundos. Então, eu, durante o tempo, ficar habitando. Habitar o mundo do poema, né, que é esse mundo da Tsvetaeva, aí, da chegada incessante, né, do recém-nascido, aquilo que está sempre rompendo, chegando no aí. Então, você está sempre numa descontinuidade de tempo, né? E isso aí é meio descontínuo, como você está habitando a duração, né? A cronologia, ou ter projetos de mundo, contextos de mundo e de vida, né? Então, por exemplo, o Bataille eu considero herdeiro do Heidegger nisso. Quando fala experiência interior, é quando some o projeto, né? Que você fica nesse estado de súplica, que há uma comunicação, né? É uma comunicação. Então eu sempre habitava nessa dimensão, né? Só que de algum modo, eu no meu livro fala que a sereia, havia uma sereia que dizia, não, fique aí.
fique aí que o mundo se abre para você. E aí que para mim entra Hegel, Sloterdijk, o efetivo. O efetivo, ele humilha a singularidade. E você não consegue passar e ter lugar no mundo moderno, ter um lugar ôntico, não ontológico, né? Porque o mundo moderno exige a mediação monetária, a competência, a profissionalização do dizer. Esse foi um dos paradoxos para mim, que eu era heideggeriano, vamos dizer assim, entre aspas, verdadeiro, como fala um cristão verdadeiro, e vi os heideggerianos falsos ganhando dinheiro com o Heidegger, né? Dando aula, explicando nada, o vazio, e eu estava lá e estava só. Tem vários heideggerianos, são muito especialistas, né, vamos dizer assim. Então o problema do mundo moderno é o mundo dos especialistas, né? E se você é de verdade aquilo, não adianta, você tem que ser especialista. Esse é um dos aspectos que eu... Né? Então isso para mim foi devastador. Essa experiência foi devastadora. Então é isso, como fosse o que você falou aí, esse dizer sim e não ao mesmo tempo, simultaneamente, que é isso, você tem que viver em outros mundos, além do mundo do poema e da memória do ser, né? Tá entendendo? Foi por isso que eu vi essa filosofia da positividade, do interior dos mundos, porque no fundo a maioria das pessoas vive no mundo, né? Nós estamos no mundo, e o mundo de hoje é assim, ou é, né, que tem as profissões, as competências, os especialistas, tal. E eu precisava me desassustar desse mundo, tá entendendo? Então é isso, eu acho que a primeira pergunta sua, Valtinho, eu diria isso, que a única maneira de você ser, vamos dizer assim, você tem que ter o pensar do ser, mas saber também usar o mundo dos fluxos informativos, de se colocar, né? De encontrar um lugar mínimo nesse mundo das especialidades, das competências, né? Senão você fica... A exclusão, uma hora, ela vai mesmo... Você vai para Cracolândia. Por exemplo, eu estava no Rio agora, eu vi o Leblon, as senhoras do Leblon, né? Que parecia Mônaco, Côte d'Azur lá. E a 4 quilômetros dali você via, cara, que só com a cueca, né? Então essa é a diferença, quer dizer, a diferença entre pobreza e riqueza é isso, qual o nível de acesso que você tem a entes protetivos, né? Então, por exemplo, se você tem um cartão, uma casa, né? Ou uma conta bancária, ou se você vai tendo cada vez menos. Então, o mestre Eckhart, o pastor do ser hoje em dia, não tem mosteiro, não dá. Então ele é um especialista de falar sobre isso na academia. Se você existe à luz dessa questão mesmo, você vai para a sarjeta. Tá entendendo? Foi isso que eu percebi. E que essa singularidade, por mais que ela tenha algum vigor, como o Manuel falou, ela não faz nem um grupo de aluno. Porque os alunos buscam o mundo institucional. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. Então, eu sempre fui rasgado entre essa coisa, tá entendendo? Mais ou menos. E foi aí que eu percebi também que é preciso relativizar essa posição do umbral, do pensamento e do poema, né? Por exemplo, nessa posição você não desenvolve medicina ou, sei lá, certos tipos de cuidados outros, né? Tá entendendo? Então, essa é a primeira, né? A segunda que você falou, acho que realmente, eu acho que na medida que eu vi que eu estava na ambulância, que eu sentia a morte vindo e vi que eu tenho efeitos colaterais até hoje desse negócio que eu tive, e que eu fiquei então assim fragilizado, né? Vou dizer que eu então dependia de remédio, de pagar seguro de vida. Eu vi que eu não tinha aquele orgulho da miséria do verdadeiro heideggeriano cristão, né? Aquele orgulho da nadidade. Eu vi que eu queria ter acessos aos entes, que é o humanismo, né? Então eu estava já com necessidades humanísticas brega, né? Tá entendendo mais ou menos? Então aí eu era obrigado a me trair, né? O Ariel sabe também. Então esse é o segundo aspecto, foi isso, que eu me transformei assim numa espécie de último homem, né? Tá entendendo? Que quer
que quer um pouquinho para si do mundo, né? E essa segunda pergunta, a terceira que você formulou, era da ausência de pensamento, a outra era desse episódio, né? Tinha mais uma. Ah, o Foucault. Então, essa é uma última... Eu acho que o último Foucault mudou muito em relação ao Foucault rebelde e tal, esse hermenêutica do sujeito que eu li. Todas as práticas, né, de constituição de si, nada é expropriador e alienante. É sempre, eu chego lá no mestre do Epicuro, sei lá o que, eu estou sempre me constituindo positivamente, eu vou lá com os meus próprios pés, né? Então, ele cessa um pouco essa coisa de que você está sempre expropriado, né? Então, ele mudou muito o último Foucault, acho que deixou os Foucaultianos tudo à míngua, né? E ele estava já pensando também o dar forma a si, não mais essa coisa só de desfazer, etc., mas como fosse esse último Foucault, é como é que eu dou forma a mim, né? Não é desconstruir, é como é que eu dou. Mas, enfim, isso é uma questão... Então, eu acho que esse pensamento, essa ontologia surrealista, né, e o fora, aí o Foucault, o Blanchot, eles estavam ainda nisso que eu chamo de filhotes do Heidegger, né? Eu acho que esses operadores de negação, né, que esses filósofos fizeram, esse romantismo da linha de fuga, ele esgotou. O mundo ganhou. Você está entendendo? A tecnosfera venceu. Isso são pequenos guetos hoje acadêmicos que estão bem inseridos, né, que ganham grana, que têm acesso monetário. Então, esse tipo de fala eu acho que esgotou na filosofia. Essa foi a minha virada epocal. Está entendendo? É como se o Sloterdijk fosse um Hegel que fala, olha pessoal, vamos acertar o relógio. E esse pessoalzinho aí que está com... Como é que o Hegel falava que os existencialistas eram uma mistura... ter opinião e vida, né? Alguns têm só opinião, outros têm só vida. O existencialista tem opinião e vida, né? Mesmo que você tenha muita opinião e vida, a forma do mundo, a forma mundo hoje, ela está clara, né? Que essas coisas que a gente gostava e vivia, elas já viraram um presunto há muito tempo. Elas não são mais operadores reais. É mais uma coisa, eu considero uma coisa assim, como fosse, sabe, assim, todo mundo é revoltado, é negativo, mas uma coisa já de terceira ordem, sabe? Não há um enfrentamento efetivo, né? Então foi aí que essas filosofias, para mim, elas ficaram para trás. Eu acho que a gente precisa realmente repensar vamos dizer, o positivo, né? E de algum modo, o que aconteceu para mim foi isso. Ao questionar o não lugar, eu tentei me tornar mais romano e pagão, né? E falar, bom, é esse mundo, não tem porta de saída, não tem transcendência, Deus morreu, não tem o novo começo do Heidegger, né? O além-homem, vamos dizer, ali já Clark e o da Rio, você tem que ter, vamos dizer, para fazer uma comunidade anárquica no Uruguai, precisa de $2 milhões. Está entendendo mais ou menos a coisa? Então é isso, quer dizer, é esse tipo de mundo que a gente está, a gente não sabe o que pode acontecer, mas de algum modo nós estamos nisso, né? As pessoas querem o empoderamento, né? Querem o quê? Querem que eu chamo as imunidades modernas. Todas as lutas políticas são para ter as imunidades modernas, né? Saúde, educação. É isso que é o movimento geral do século que vai seguir isso. Está entendendo? Então, o Heidegger é uma coisa assim que eu acho que fica de gueto, né? Essa é a minha posição. Então, é pesado, mas de algum modo você também aprende como diz o Manuel, não diria que, não sei se é uma reconciliação, mas você começa a pôr o mundo, eu estou pelo menos tentando, eu estou estudando Hegel, até falei para o Valtinho naquele livro, Karl Love, estou começando a me interessar muito por essa, né, de pensadores epocais e não mais essa coisa da singularidade, está entendendo? Então, tentando, não sei se eu respondi, basicamente, né? A resposta, eu já me perdi, viu, os amigos, mas vocês entenderam. Como se, Juliano,
como se a semântica, essa semântica da negação, sim. perdesse o crédito Eu acho que de hoje, né? Eu acho que essa semântica ela já está esgotada. Essa é a minha tese. Então, para o Nietzsche, o Heidegger e a filosofia francesa, para mim já foi. Eu tô tentando agora estudar mais o próprio Marx, para ver que o marco mais concreto, para ver se tinha uma saída ali, que também talvez já não vai mais existir, né? Mas em algum momento se... Então, a minha pesquisa hoje seria essa, né? Ou você de fato vê, vamos viver na tecnosfera. Aí é uma espécie de Gelassenheit, né? Uma aquiescência a esse tipo de positividade, e no interior dela, essas espumas, podemos ter uma coisa zen, podemos ter uma coisa, um artista está aqui, não vai deixar de existir artista, né? Mas não é que a artista vai transformar a totalidade doente e fazer uma rachadura epocal, né? Então seriam espumas, né? Que o Sloterdijk fala muito em regime de espumas. Está entendendo? O Ariel, o nosso poeta aí. Tem que ir até aí, né? O fio ao pé, tem que chegar até aqui. Juliano, quanto tempo? Então, eu estava lembrando que eu roubava cobre para poder comprar pão, só que me interessava o papel do pão para escrever só. Aí eu comecei com a partir do pão também, um certo momento. Com certeza a decisão topológica, né? É uma decisão topológica, a pessoa tem que decidir que há um lugar, né? Porque a decisão do atopos já é dada antes, né? Na sua decisão topológica, qual a importância do humor, que já estava lá antes do Sloterdijk, antes da Europa, né? O humor é uma espécie de gênese do ser para mim. Eu acho que até diminui um pouco a angústia, o humor. Agora, essa questão, apareceu, nesse livro tem mais humor do que no outro, vai aparecendo o humor, né? Não é uma questão de você estar num lugar habitando a cisão, como Deleuze, né, por exemplo, que também estudou Marx no final da vida dele, procurando uma saída nesse tipo de névoa eurocêntrica, vamos dizer assim, né? Mas eu vejo que existe uma... Queria que você faça um pouco do humor, né? Você tem um livro seu que está escrevendo com o Evandrinho, com o Evandro, né? Fala um pouco também desse, né? Porque eu vejo sempre que é um porvir e algum maravilhamento, alguma possibilidade de alegria, né? Um encontro também. Você fala um pouco da amizade, do humor e desse livro que você está fazendo com o Evandro. Não negando esse livro aqui. Parece que a gente escreve o livro e já não é nada, entendeu? Depois você escreve, você tem que render alguma coisa, a fala dele, que aí já não é nada. Então eu queria que você falasse um pouco do porvir. Obrigado, Ariel. Queria falar também, quando eu conheci o Ariel me impressionou muito, eu fiquei até assim, fragilizado, que eu como visse um poema, né? Quando eu conheci ele, fiquei reconheci nele um dizer poético, né? Que quase que me destitui até, tão a verdade, tanto que eu sentia nele, né? Então, eu agradeço aí a pergunta, né? Mas eu acho que eu sempre fui engraçado, né? Um pouco de... uma vez eu me lembrei que o Thomas Bernhardt, que é um autor que eu gostava muito, falou que os livros dele eram muito engraçados, né? E o meu livro, se você ler isso aí, tem coisas bem trágicas, assim, né? Uma situação que eu vivia com a minha mãe era muito doida mesmo, assim, de internação, prisão. Isso está no livro, a parte picante. Por isso que o livro acho que tem que vender por aí, né? É jogada isso aí, mas né? Mas eu sempre consigo contar um negócio, parece que é engraçado, fica engraçado. De tão... Houve uma desnadificação desse livro. Uma desnadificação. Eu queria ter essa seriedade do nada, né? Então eu acho que eu fiz do meu disforme uma forma, né? Então agora, sei lá, eu tenho aspectos enrijecidos, né? Todo mundo tem. Mas eu tento agora ser mais solto, né? Mas eu acho que o que eu fiz dessa não forma, você está entendendo igual? Eu fazia uma forma, porque no fundo eu queria ser, né? Um menino nadificado ou morto, ele quer ser, né? Ele lê Nietzsche e Heidegger queriam ser os caras, né? Queria ser a virada epocal, você acha então que isso é importante, né? Então eu acho que o humor entra... Eu tenho humor, eu acho que eu tenho isso, realmente não me levo muito a sério, eu não boto fé em mim, assim.
É verdade. Né? E eu estava fazendo um livro de humor com esse Evandro Afonso Ferreira, não sei se vocês conhecem, né? Um escritor mineiro. O dia que eu lancei o livro na Plana, teve um evento lá, até o Evandro falou uma frase que eu gostei muito. Falou: Juliano, você mudou de estrada, mas continua no acostamento. Porque é isso, né? Eu falei, pô, eu quero dar a mão pro mundo, o mundo continua, eu continuo excluído. O monetário, eu já vendi tudo lá em casa, a casa tá à venda, eu tô ganhando Uber. Então eu já tô, cada vez mais que eu quero o mundo, menos ele me quer, né? Então o Evandro falou essa frase que eu gostei, pô, você mudou de estrada, mas continua no acostamento, né? Mas o humor realmente, sabe, quando você tá assim para morrer no leito de morte, às vezes se você fala uma piada ali, melhora. Né? Não é, Ariel? Mas enfim, eu fiquei honrado aí que tem uns filósofos e poetas e sempre é pena que não existe tanta partilha como a gente quer, né? Mariana, acho que Antes das 15 perguntas do contador, quero fazer uma pergunta também. Esse é o próximo livro, as perguntas dele aí. Bom, aproveitando essa deixa do Ariel sobre o humor, eu queria considerar, eu acho, né? Fico pensando que todo angustiado é bem-humorado, só pode ser. Né? Para você colocar angústia no mundo contemporâneo, você tem que ter um bom humor, pelo menos, né? Porque ninguém leva a sério a angústia. Então, a maneira de colocar o buraco sempre tem que ser pelo humor mesmo, para você conseguir algum tipo de atenção. Conversei com o contador muito sobre essa semana, eu estava lendo um livro e tal, e a gente, enfim, conversando, e aí ele me disse assim: nossa, o Juliano, ele está nu nesse livro, ele tá se colocando o tempo todo nesse livro, e eu falei, não, mas o Juliano sempre, eu conheço, já li o Juliano, eu sempre acho que o Juliano está nu no livro. Então, assim, eu acho que a novidade não é essa. Eu acho que eu estava nu nos outros, mas fazia pose. Pode ser. E agora está só nu. Pode ser, mas eu acho que a sua novidade não é se colocar num lugar. Eu acho que a sua novidade é você trazer uma potencialidade de uma evocação de um paradigma novo para a gente pensar, né? Então, esse paradigma novo, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque me parece um tanto de alguma maneira místico também, sabe? Você dizer, agora a gente tem imunidades, o acesso às imunidades, de maneira que a gente também fica fora dessas imunidades, mesmo que a gente queira chegar nessas imunidades, né? Então, como é que a reflexão filosófica, como que a escrita acompanha também essas fissuras entre as imunidades, né, do Sloterdijk, ou que você está tentando enumerar, e a vida real, né? Então eu queria te colocar um pouco isso, porque às vezes me parece bonito e esse não lugar, mas esse não lugar também não sei, preciso criticar um pouco sobre ele também, talvez. Eu vou tentar responder, mas eu fiquei também contente que o contador se tocou com o livro, porque sou até meio paranoide, eu sempre estou achando que vou tomar porrada, e vou, né? Mas eu quero. Mas que eu falei, o pessoal do Negativo vai ler meu livro e vai ficar puto comigo, né? Que é como uma traição, até eu cito Judas Iscariotes várias vezes. Mas eu até falo, um escritor tem que ser traidor, né? E literatura sem fricção não tem sentido também. Se eu passar a vida dizendo que o Deleuze é maravilhoso, o Lacan é maravilhoso, qual é a graça disso, né? Que o Heidegger é genial, tal. Uma hora você tem que falar, pô, não é mais isso, entendeu? Eu acho que isso, para mim, é vital, né? Então você fica... E uma coisa que já... Como faço? Para mim, aquilo já estava exaurido, né? Não que eu não reconheça a dignidade dessa posição, mas ela é parcial, né? Ela é minoritária e como instrumento crítico, acho que ela é superada. Isso que eu estou falando. As imunidades modernas são, como eu falei, assim, você, por exemplo, eu estou aqui, tem uma carteira aqui, então eu tenho uma casa para onde eu vou. Essa casa tem luz. Né? Aqui tem, digamos, um cartão que me dá o crédito, não é Deus que dá o crédito, mas o banco, e tem uma fonte que vai para eu poder ter esse dinheiro para pagar, por exemplo, ter uma roupa.
Isso que são as imunidades modernas, né? Tá entendendo? Não é nada, é o mundo real. Epocalmente a imunidade, após a morte de Deus, nós temos essas coisas, né? Por exemplo, a aposentadoria é uma questão imunitária, né? São os amparos epocais, tá entendendo? É isso que o pastor do ser renegava e que eu, Juliano, não podia renegar, tá entendendo mais ou menos? Isso é uma coisa bem concreta, bem material, né? Como o Ariel falou do pão, né? Que é o papel do pão, ele queria o pão, né? Então isso que a inclusividade no Palácio de Cristal, na atualidade, é a inclusão nessas imunidades. É o chamado o bem-estar, né? As políticas visam o aumento do bem-estar. Então, a saúde melhora, a casa melhora, a longevidade. Isso que eu estou chamando de imunidades modernas. Está entendendo? Eu não vejo despontar, né, um tipo de decisão instituinte, epocal, eventual, para além disso. Está entendendo? Então, os próximos 100, 200 anos é isso. E as lutas em torno disso. Entendeu? Então é uma coisa bem simples isso aí. E nós estamos no interior disso. Está entendendo? Sim, parece que esse esgotamento, não dessa semântica da negação, ela se tornou uma espécie de retorno do mesmo, não é? Uhum. E de tal forma que foi estar na universidade, foi absorvido. Se está na universidade e se isso se repete dentro da universidade, com uma espécie de elogio, né, esse tipo de tática, não é? É porque provavelmente perdeu a sua força, a sua potência. Então é preciso conceber uma nova semântica dentro de um paradigma novo para repensar o nosso mundo. Porque o intelectual, não é aquela pessoa que tem esse vício, que a gente não sabe porquê, mas que gosta de pensar e tem essa relação com o pensamento que acaba se confundindo com um estilo de vida, uma arte de viver, né? Uma tática de vida e de desvios, não é? Aquela vida, pelo mundo, acaba teria que adotar uma nova sistemática, não é? Porque você diz bem, o seu diagnóstico é muito preciso, quer dizer, esse tipo de semântica não produz mais efeito, quer dizer, não potencializa o pensamento no sentido de propiciar, né, a esse pensamento, a essa potência pensante, vias novas, não é, de produção de algo novo, quer dizer, porque não é acolhido mais, perdeu eficácia, não é? É claro, eu não vou fazer aqui, gente, as inúmeras questões, eu não vou ler as inúmeras questões que eu formulei aqui. Eu já li a primeira, muito boa. Que estão ainda em gestação. Eu vou deixar com o Juliano, né? Enfim, a gente conversa depois eu posso ler uma, eles também fazer perguntas, mas ler uma das suas. Eu gostaria de ler algumas, não é? Sim. Selecionar algumas, e você responde o que você quiser, enfim. A gente tem algum tempo ainda, Daniela? Que horas são? Tem que acabar. Então, temos meia hora. É que tem os autógrafos. Autógrafo, né? O contador formula uma, depois eu quero saber se alguém leu o livro e quer formular alguma. Sim, boa. Que se aqui é lançamento ou é bate-papo pós-leitura. Porque alguma pergunta, né? E às 10 a gente vai começar o autógrafo. Então ele faz uma pergunta, depois alguém faz também. Eu vou tentar, então, sintetizar em uma questão algumas questões, enfim, que eu acho que elas se repetem, de certo modo, né? Há derivações de uma mesma questão, e todas elas, então, eu vou sintetizar em uma questão que é a respeito do papel, do tipo de função que poderia ter o poeta-filósofo, vou colocar assim nesses termos, que eu acho que o Juliano é o poeta-filósofo, não é? Que pensa a escrita produz uma escrita que se pensa, não é? E nessa questão, qual o lugar desse sujeito incerto, né?
sempre no mundo moderno, no mundo contemporâneo, que é o poeta filósofo. Qual o lugar dele nesse novo mundo, pensando, não é, no paradigma esferológico de Sloterdijk, não é? Então a questão é um pouco longa, mas eu vou ler e ir explicando, não é? Ela gira em torno da questão da Epifania joyciana, enfim, a Epifania, a iluminação, não é? Da criação literária. Então, se a Epifania, como gozo ou efeito da escrita, está associada ao desespero ou angústia do não lugar, qual o sentido de seu acontecimento, né, da Epifania, do escritor no espaço imunizado da esferologia? O acontecimento epifânico é o ápice da experiência e da inoperância. Você tem Bataille, você tem que é um dos pensadores, né, que, enfim, que tem uma dívida muito grande com Heidegger e tal, mas ele tem a sua própria pegada, e o Bataille se coloca, não é, numa posição, de recusa do mundo, enfim, em resumo, não é, apontando para um caminho que não é bem um caminho, mas é uma resposta, não é, possível, que é pelo impossível, mas enfim, é a resposta possível do homem, que é pela experiência, não é? Uma experiência que é enfim, do erotismo, do êxtase, da experiência interior, não é? Do homem que desse modo atinge o ápice, porque o homem é um ser descontínuo, né? Segundo Bataille. E é importante tocar o tema da continuidade, porque é também a pegada do Sloterdijk, pelo que eu vi, do Juliano, né? Quer dizer, como você repensar o tema da continuidade hoje, não é? Porque já que, pelo prisma Wittgensteiniano e tal, né, você tem a relação do nascimento com o acontecimento, ele tem que ter uma continuidade, né? Segundo Bataille, houve uma ruptura aí, nós somos seres descontínuos, né? E é possível buscar a continuidade na experiência. A experiência te dá a condição da continuidade. Então você tem continuidade quando? No erotismo, numa experiência violenta, na morte, ou seja, no trágico, né? Num certo sentido. É uma recusa do trágico. Mas enfim, voltando para o tema a pergunta tem muitos desdobramentos, né? Mas por isso que eu estou tentando condensar. Acho que está dando. Não, estou entendendo bem. Eu peço desculpas ao auditório. Estou nervoso, mas estou entendendo. É igual banca de tese. Não é. Aqui nós estamos entre amigos. Eu peço desculpas ao auditório, porque nem todos leram o livro, não é? E a pergunta fica muito abstrata, mas eu tenho certeza que o Juliano vai, enfim, torná-la mais clara, né? Ao explicitar a sua resposta, né? Bom, eu parto do princípio que toda a resposta está contida na pergunta, né, de algum modo. Mas, enfim. Então, qual o lugar desse poeta, né, no mundo esferológico? Volto, então, para essa questão. O lugar do poeta é o lugar da epifania. Porque se a gente perde isso, perde algo fundamental na vida, né, que é a atitude do poeta. O poeta tem que acordar o homem para a epifania, o ser para a epifania. Aí vai no sentido do Heidegger, né, da casa do ser, a linguagem é a casa do ser, não é? Então ele coloca bem isso, joga bem essa ideia, não é, do poeta como não é o homem da casa do ser, ali do ser da linguagem, mas que acaba, enfim, enveredando, né, para esse não lugar e fica preso ali, quer dizer, e nós ficamos todos aqui esperando o devir, né? A gente ficou o tempo todo esperando o devir. Onde está o devir da linguagem, né? O devir da linguagem seria a redescoberta do mundo, não é? O apontamento para as novas direções. E todos nós aferrados não é? Aferrados na tópica nietzschiana, né? Na sentença nietzschiana da afirmação da vida. Não é? E Nietzsche é um trágico positivo, né? O Nietzsche é um trágico da afirmação, né? Você não pode dizer assim. Mas enfim, então qual o lugar desse poeta? Quer dizer, então a gente toma, quer dizer, no Juliano, nesse livro, vocês vão ver, não é? Eu estou acelerando um pouquinho para, enfim, porque a pergunta é um pouquinho longa, né? E a gente vê no seu livro, Juliano, os exemplos, não é? Importantes do que o Juliano dá, ilustrar o livro dele, que ele ilustra com micronarrativas, não é? Que ele vai canibalizando, né? Do Sloterdijk, do Kafka, enfim,
e vai transformando, transfigurando essas narrativas, essas referências em narrativas novas, micronarrativas que ele faz. Não é? Então tem a do menino da bolha, não é? O menino que está brincando com a bolha de sabão, não é? E é claro, para desconstruir, ou melhor dizendo, né, desintoxicar a ideia, a relação do sujeito-objeto, e o que acontece entre o menino e a bolha, né? Ele está brincando e tem um gozo ali nessa brincadeira, um lúdico, que é a experiência mesmo, a experiência interior, não é? do Bataille, e que é a experiência da iluminação, a experiência joyciana da epifania. Não é? Então, para a gente não perder a epifania, porque às vezes eu senti na leitura do seu livro, não é? Nesse seu processo de desapego dos pensadores do não lugar, não é? Até o tom, né, fala do seu tom, você tem um tom às vezes de pletora, né, um tom de manifesto político, né, assim, um tom vibrante. Não, eu acho que quem se coloca como alguém que está do lado da recusa tem que usar um tom forte, não é? E quando você lê a sua poesia, ela é uma poesia lírica que tem um princípio de delicadeza, né, na sua base produtora. Né? Em que medida você vai conciliar? Né? Você está num momento de desforra e de desconstrução, desintoxicação, né? Um momento de fazer uma recusa. Mas em que medida você vai colocar o poeta como aquele, né, que vai se encarregar dessa, não é, se encarregar da epifania, não é? Sim. Então você tem o tema da criança, da infância reencontrada no Bataille, né? Então aqui a extensão da minha pergunta, eu já encerro, porque no Bataille, no livro A Literatura e o Mal, o Bataille diz que a posição do escritor é um pouco a posição da criança, da infância reencontrada, não é? Então o escritor tem essa liberdade que a criança perde, né, quando ela se socializa. Então a gente tem todo o teatro da psicanálise e tudo mais, não é? É minha formação também, quer dizer, a formação como leitor, não é? Enfim, como psicanalizado e enfim, neurótico obsessivo, não é? Enfim, de qualquer modo, a gente tem essa ideia no Bataille de que a escrita dá ao escritor a oportunidade de reencontrar ou refazer a sua infância, não é? Mas aí a gente tem nisso o sentido de que essa infância reencontrada, ela comporta a possibilidade de dizer o mal, a possibilidade de destruir, de destruição, não é? Porque a criança tem a criança ela pode dizer isso, né? A sua inocência permite o mal. O mal é visto como uma atitude inocente, né? A gente pode dizer que o fundamento da inocência é o mal, de certo modo, né? Ele está contido, de certa forma, porque a inocência é um mal em potência, de certa forma, né? Que pode não vigorar, mas de qualquer forma ele está ali, é latente, né? De que forma a gente vai reencontrar esse poeta? 15 minutos. Esse poeta na sua visão sloterdijkiana das esferas, né? Qual o papel dele? Desculpe se me alonguei muito. Não, as suas perguntas são ótimas, até eu olhei, né? Não, é muito boa a pergunta e tudo. Mas na minha, né, opinião, o poeta é mais filho da catástrofe esferológica, não da esfera. Ele é filho de uma não inclusividade, né? Ele é mais a orfandade que dá esse poema da chegada, né? Quer dizer, então seria como diz o Evandro, né? Fala, tudo que é ruim para a vida é bom para a literatura. Então, essa é mais ou menos a ideia. Então a catástrofe esferológica dá o dizer poético, né? O desencontro com o outro doa o vazio doa o poema. Né? Então, agora eu acho que os poetas seguem existindo, como os artistas seguem existindo. O que eu acho que eu mudei ali, assim, que baixa o meu nível de vaidade, assim, de achar que o poeta era mensageiro de uma época, ela mesma, eu falo, alético-poemática, né?
que haveria um fim da metafísica, haveria um novo começo, tal. Então, esse mediador dessa passagem, quer dizer, então eu acho que a poesia segue, mas hiperminoritária, eu chamo de comunidades interdepressivas, que tem, em geral, às vezes um que tem dinheiro, ou que dá aula numa universidade para pôr debaixo da asa alguns, né, que tem um titular na jogada, tal. E são grupos que são cada vez são menores, que falam entre si, porque é como se, no meu livro tem muito isso também, né? Eu acho que esses dizeres de primeira ordem que emergem da galáxia, de pessoas como o Helder, esses poetas do indizível, estão cada vez mais inaudível, né? O extremo é cada vez mais, o extremo já foi dissecado, pensado, então vamos dizer, o extremo já não agrada muito, a gente já pensou extremo, já engoliu, já teorizou, já sabe na terapia como tirar alguém do extremo, a angústia, o vazio, o disforme, você sabe como dar forma, já tem terapêutica para isso, tá tudo. Então, eu acho que isso também, há uma superação dessa dinâmica do extremo, e ela, para mim, não há, a questão é só essa, ela já não abre rachadura epocal, ela vai ficar dentro de parques temáticos, de guichês acadêmicos, de tipo concessão de bolsa em algum lugar, né? Não, está entendendo mais ou menos? Eu acho que o caminho é esse. E esses dizentes de primeira ordem tendem a diminuir. Por exemplo, o Helder, alguns, eu acho que são mais ou menos os últimos. Pelo menos, você está entendendo mais ou menos? A literatura hoje já é mais uma recombinação de linguagens, tal, e muitos falantes que eu chamo de terceira ordem. Então esses de primeira ordem já, por exemplo, hoje em dia em São Paulo, não sei se eles conseguiriam publicar. Está entendendo? Não chega nem no mercado editorial. Então, a minha opinião é só que o que eu percebi, aí não opinião, né, que eu vivi na carne, mesmo dizer isso aí, é que a pretensão de que isso dissesse um real que atravessa, e que diz que de algum modo é comum a todos, eu percebi que não existe isso. E que a maioria das pessoas é completamente indiferente à poesia. Posso falar daqui? Pode. Obrigada. Juro que é bem rápido e bem simples. Fazendo uma leitura dos textos anteriores, mas porque ainda não tive a oportunidade de ler esse, estou aqui como um lançamento mesmo. A Gisele? Francine. Ah, não, Gisele. Da Anitta, da PUC. Ah, tá. É que eu achei que era... Fazendo essa leitura dos textos anteriores, a gente vê, não sei, talvez seja possível uma leitura do Juliano como um buraco negro, que faz essa absorção de tudo que está ao redor, e essa matéria se acumula com certa intensidade, e acompanhando esse raciocínio, a gente já imaginava que em algum momento haveria esse espaço da singularidade que se transferiria para um novo universo. Você acha então que nesse momento você está realmente entrando no mundo ou partindo para um mundo novo, para uma nova dimensão? Então, eu acho assim, essa coisa de a gente cria mundinhos no interior do mundo e que vão ter poucos comungadores dessa hóstia, né? O que acabou para mim é a ideia de criar um novo mundo, essa ideia de evento que os filósofos têm, a eventualização, um grande instante de reinstituição da medida do humano das coisas. Quer dizer, vamos sair da mercadoria, vamos sair do monetário, vamos sair do homem trabalhador, do arbeiter, vamos recodificar o humano fora do reativo cristão. Por exemplo, essas grandes decisões epocais já não tem. Está entendendo? Aí no caso você falou de ser um buraco negro, seria isso. Então eu poderia dizer, o Juliano agora está numa captura das forças da positividade mundana. Tal. Então eu estou atravessado pelo que é. Né? Mas então eu não diria assim, mas a minha questão é mais como habitar, né, como habitar o mundo tal como ele é, no sentido hegeliano, sloterdijkiano. O mundo monetário, o mundo das próteses, que eu chamei, o mundo das imunidades modernas. Está entendendo? Não há como dizer não para isso. Após a morte de Deus, isso é o que nós temos, isso
Os homens lutam por isso, estão querendo isso. Daí qual seria a questão filosófica? Então, não sei o que é uma questão filosófica, mas, né, a própria filosofia, eu acho que a filosofia serve para você dizer onde estamos, né? Aquela coisa hegeliana depois do Dilthey, né? E agora você faz uma narrativa que nos situa, né? Porque você sabe impressionista, de modo impressionístico onde nós estamos, né? O grande filósofo é aquele que a cada momento, né, consegue fazer uma narrativa que dá conta mais ou menos dessa forma do mundo hoje. Quer dizer, daqui a 100 anos vai ter uma outra, ou não, né, vamos dizer, mas o Hegel morre, começa a vir lá o operariado, sociedade de massa, são figuras de mundo que ele não sintetizou lá não estava na obra dele, né? Então, para mim, a filosofia seria aquele tipo de narrativa, né, que, como aconteceu comigo, que apresento onde eu estou, né? E para mim foi no modo da porrada. É como se eu fosse o Kierkegaard encontrasse o Hegel, né? Eu falo, olha, esse mundo tal como ele está organizado, né? Ele não sorriu para a sua singularidade, tá entendendo? A sua singularidade não encontrou lugar. Você vai ter que desdobrar, inventar um outro eu para você conseguir acesso a um lugar no mundo. Tá entendendo mais ou menos? Então, só para... Não sei se eu estou complicando a coisa, mas a ideia seria assim, a filosofia, então, seria a narrativa epocal, né? Sobe essa linhagem aí, né? E essa narrativa epocal que eu considero do Sloterdijk, eu acho que ela mudou o relógio epocal e ela atrasou isso que o contador trouxe bem, na minha opinião, ela jogou para trás esses filósofos como clássicos, mas como filosofias em certo sentido já mortas, em certo sentido, né? E a posição do extremo mudou, a extremidade já não interessa tanto, as vanguardas estão esgotadas, né? O disforme foi levado ao limite nos anos 20, 30, a desconstrução, né? O Sloterdijk fala budismo made in Germany, anos 30, Gottfried Benn, Heidegger, né? Então você vê, toda a filosofia hoje é negócio de construir, dar forma, né? O último Foucault, né? É sempre dar a forma, o que eu faço de mim para me constituir. Então eu acho que esse extremismo estético no qual a gente nasceu também já foi. Juliano, me permite, isso não quer dizer, acho que deixar bem claro para todos nós aqui, não é? Que eu sei que não é isso que você está propondo, não é uma página virada, né? Quer dizer, há há um alento sempre de retorno a esses pensadores, não é? Isso é importante, né? É o nosso caso, né? O contador sempre falou, ele era um homem da experiência, né? E não podia existir na academia, né? Que tem a fala sobre a experiência e a experiência. Então, o que aconteceu foi que houve uma hipersaturação dessa retórica do extremo. Isso. E que as pessoas hoje nem identificam mais quem é e quem não é. Como a Mariana falou, né? A angústia, o pessoal nem sabe o que é, né? Então, eu acho que vamos dizer assim, houve um certo esgotamento também dessa experiência do extremo, que ela foi do religioso para o estético, agora ela está no terapêutico. Ela voltou para o terapêutico. Pode chamar de extremófilo. Mas essa extremofilia talvez seja a passagem do meu livro, da extremofilia para... O Heidegger é o pensador do extremo por excelência. Bataille também. E a minha tese é a seguinte, os franceses quase todos, a minha tese vem do Heidegger, né? Então o que eu falei, se eu ponho o Heidegger no bolso, se eu vi o problema do Heidegger, os outros também já saem. Levantou desembrulho. Então para mim, um pouco essa que é a questão, mas eu acho que os artistas vão continuar existindo, entendeu? Mas hiperminoritários, de pequeno, e sem essa dimensão que para mim era importante. Eu queria abraçar o mundo, né? Então, para mim eu queria ser prefeito na pós-metafísica, né? Você não tem medo dessa integração ao mundo? Você não tem receio dessa incorporação? É como se localizar, né, nas esferas ou nas espumas? Eu acho que é a questão do Waltien, você tem que integrar e desintegrar, né?
É uma situação assim, né? E você pode, no interior desses mundos, sempre ter experiências disruptivas, né? Mas também dentro dos guichês. A minha tese é essa: Deus morreu, você não sai mais, de cristão virei romano, né? Você está entendendo? Os romanos estavam certos. E nós temos que viver no interior disso aí, não tem como. Mas não é um determinismo também, né, Juliano? A questão é que... A gente não sabe, tem um imprevisto sempre. Porque existe um campo enorme... Perdão, estamos acabando o tempo, né? O tempo acabou. Né? Há um campo enorme de improvisações, um campo de improviso que se abre aí, e que nós também nos tornamos seres imprevisíveis também. E existe uma questão que você, ao negar o negativo, vamos dizer assim, né? Se abre para esse campo de improvisações. E você não se torna aquele que chama o arauto, né? Nem o pastor, você não quer dar conta do mundo mais, né? Mas há um mundo e mundos que precisam dar conta da sua existência, né? Essa é a questão, você decide existir também, né? Então, essa questão da decisão, da negação do negativo, da negação do negativo, você não nega os seus livros anteriores, eu não vi isso, lendo o texto, pelo contrário, incorpora. E não existe também uma coisa aí, que o próprio Sloterdijk, embora você estar perto dele, você surfou e ele não, né? Você era surfista, eu lembro. Tem uma coisa que existe uma afirmação, um desejo do entusiasmo, você nega a raiva, nega a angústia, entendeu? É como se você ficasse de costas para dentro de si mesmo, virado de costas, e decide tirar as capas e ficar de frente. Sim. E caminhar para frente, entendeu? Existe uma coisa que nós temos que prosseguir, um modo, é humanismo isso também. Sim. Só que não é humanismo no sentido fantasmagórico, né? Sim. Não, perfeito. Agradeço. Fechamento muito bom, né? Mas para concluir, fechou? Tem só uma perguntinha da plateia para os três. Acabou então. É ruim porque acaba, é triste. Mas foi legal. Fim de festa. Não precisa nem aplaudir não. Mas é porque. Vida longa, Juliano. Eu achei que eu ia apanhar dele. Vida longa.